RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro. Olá, está começando mais um RBV Agro. Oi, Angélica. Oi, Murilo. Oi, pessoal. Nós estamos no ar através do rádio, também pelo YouTube e Facebook com os assuntos do meio rural. E não tem como começar o programa sem falar da chuva. A semana foi bastante chuvosa, né, colega? Pois é, muita chuva. Eu mesma nem lembro mais como que é um dia de sol. Pois é, Angélica. Pelo menos até agora, né, o dia da gravação, a chuva a semana inteira. Chuva que a gente tem que falar que ela é necessária, ela é importante, principalmente para o agro. Pois é, ela atrapalha um pouco no dia a dia, na lida, no campo, muita lama, mas faz parte, né? É a natureza. Verdade, Angélica. E vamos conferir agora então os assuntos que são destaque no programa de hoje. Destaque do RBV Agro. Horas de frio registradas nas últimas semanas estão dentro da média para a fruticultura. Pastagens de inverno geram qualidade e diminuem custo na alimentação do gado. Vazio sanitário da soja começa no dia 22 de junho em Santa Catarina. Epagre lança novos cultivares de maçã e de goiaba serrana durante o 15º Senafrute. Videira e Ibicaré recebem nesta próxima semana um evento chamado Giro Técnico do Milho. E uma reportagem sobre variedade de chás e temperos cada vez mais presentes na culinária. RBV Agro. As previsões meteorológicas estão se confirmando. A chuva veio e com ela as temperaturas baixaram. Durante o mês de maio, apesar de haver dias em que o calor esteve presente, as horas de frio registradas também ficaram dentro da média. Segundo o gerente regional da Epagre em Videira, André Luiz de Souza, a expectativa é de que o inverno ocorra com temperaturas dentro da média histórica. Ele avalia de forma positiva para o setor da fruticultura e outras culturas do agro típicas desta estação. Nessa época do ano, na nossa região, é comum essas temperaturas mais baixas, então nós temos várias culturas que se beneficiam desse frio e mesmo outras, os agricultores já estão adaptados a essa época ser frio. Então realmente está dentro do planejado, esse frio vem em boa hora, né? Desde o domingo, né? Com a chegada da chuva, chegou essas temperaturas mais baixas, a gente espera uma semana como o dia de hoje, talvez um pouco mais frio ainda, mais baixas temperaturas e principalmente essa massa de ar frio tem como característica que as máximas vão ficar bem baixas. Nós tivemos agora, semanas atrás, frios de manhã, então temperaturas baixas ao amanhecer, mas bastante calor ao meio-dia, né? Isso não vai acontecer nos próximos dias, a gente espera, a previsão da Epagre mostra isso, temperaturas baixas de manhã e não aumentam durante o dia. Então, para a agricultura em geral da nossa região, isso é esperado, como nós tínhamos comentado. E, inclusive, no ano passado, para termos uma ideia, o mês de maio foi ainda mais frio do que o mês de maio desse ano. Então, nós tivemos 108, a gente mede o frio, tem formas de medir a quantidade de frio dentro de cada mês. A Epagre, a Estação Experimental de Caçador, faz isso, né, anualmente. Então, nós tivemos 108 unidades de frio durante o mês de maio desse ano. Ano passado foram 250, então foi mais do que o dobro de quantidade de frio durante o mês de maio. Mas se nós compararmos com a média histórica, nos últimos anos, nós estamos com um ano dentro da média histórica um pouquinho mais frio. Então, voltando a frisar que é importante esse frio, por exemplo, se nós formos pensar em fruticultura de clima temperado, seja o pêssego, a ameixa, a videira, a macieira, essas temperaturas baixas são muito favoráveis porque essas plantas estão entrando no período de dormência. Então elas precisam de temperaturas baixas para poder dispensar as folhas, né? Caem as folhas e as plantas entram em dormência e se preparam para a nova safra que vai vir aí a partir de agosto, setembro. Então é extremamente necessário esse frio para finalizar. Então a partir de agora nós temos que nos preocupar se houver ondas de calor. Ondas de frio está dentro da média. Mesmo se não for a parte de fruticultura, nós pensarmos em grãos, toda a safra de milho, soja já está colhida agora, então os agricultores estão com ou pastagem de inverno, ou as perenes, ou as anuais, ou pensando mesmo em trigo. Então é uma época, como eu disse, que a grande maioria das cadeias produtivas estão sim esperando esse frio. Então ele é realmente muito bem-vindo. RBV Agro.
As pastagens cultivadas durante o inverno se constituem na ferramenta mais econômica e rentável para o produtor rural alimentar o gado com qualidade e baixo custo, principalmente para pequenas propriedades. Confira a reportagem de Douglas Alves. Olá para você que está nos acompanhando aqui pelo RBV Agro. A gente vem falar um pouquinho sobre pastagens, principalmente nessa época de inverno. Os produtores se preparam já, para não cair a produção e também manter a pastagem, principalmente aos produtores de leite, que são fundamentais terem a pastagem verdinha para poder alimentar esses animais. Hoje nós vamos na propriedade do William Candiago, que vai nos falar um pouquinho mais sobre estas pastagens. Então, a gente tem pastagens perenes, seja tanto Tifto 85 ou Pioneiro, que tem alta produção no verão. E em determinadas épocas, ela chega no inverno, não tem aquela produção necessária para os animais, né? Então a gente faz esse consórcio no inverno, que a gente começa essa sobressemeadura lá em torno de abril, chegando até final de maio, em alguns casos até comecinho de junho. Hoje a gente está utilizando aveia, azevém e trevos, o trevos vermelho e o branco, para manter essa produção sempre muito boa, porque o azevém tem uma qualidade muito boa, o que reflete na produção dos animais, ajuda muito nos custos, pois é uma pastagem hoje está se tornando muito viável porque tem baixo custo e está refletindo bastante na produção. O trevo vermelho e branco é uma das alternativas para a alimentação animal, contribuindo também para a economia na pastagem. O trevo a gente usa de consórcio para elevar o teor de proteína na alimentação dos animais, né? O que acaba acarretando também uma diminuição da proteína bruta na ração, o que uma proteína mais baixa na ração, consequentemente você vai ter uma ração mais barata, que hoje está se tornando muito viável. Hoje nós estamos usando uma ração de 11% de proteína, está custando R$ 1,43 e é uma ração muito barata devido a esse consórcio que a gente está tendo nas pastagens, que é a azevém, a aveia e os trevos. A pastagem perene é essencial por ser de baixo custo, mas, é claro, tem que ter um bom manejo para chegar a uma pastagem perene ideal para a alimentação animal. Isso, a gente procura uma produção à base de pastagens perenes pelo motivo mais fácil de explicar, seria pelo custo. Tem outras formas de produção que a gente se encontra na região, mas hoje, como a nossa propriedade é uma propriedade pequena, que é a realidade, acredito, do grande estado de Santa Catarina, a gente procura ter uma boa produção, mas visando também o lucro, e a gente consegue ter um bom lucro usando essas pastagens perenes, pois se abaixa o custo de produção. É um alimento barato, desde que seja bem manejado, bem implantado, bem feito. São uma série de fatores que tem que ser feito para se chegar a uma pastagem perene ideal e conseguir ter uma boa produção. Hoje a gente faz a sobressemeadura dessa forma. Os animais, por exemplo, vão entrar nesse piquete amanhã. Hoje eu venho aqui e faço a sobressemeadura, seja mecanizada ou manual. Eu venho semeio aveia, semeio azevém e também semeio o trevo branco e o vermelho, se é necessário. E as vacas fazem o pastejo amanhã, faz uma roçada nesse tifto, se necessário, se tiver uma sobra, e a gente também faz uma adubação para que a aveia e o azevém cresçam com vigor. Hoje os produtores que têm algumas áreas que não recebem nenhum tipo de pastagem, qual que é o procedimento hoje para poder realizar esse tipo de atividade? Primeiramente, para você ter uma boa produção no futuro, você tem que pensar no solo, que é da onde que vai vir as forças para a pastagem crescer, né? Então você tem que começar fazendo uma análise de solo, ver o que realmente está precisando nesse teu solo, seja calcário ou algum outro tipo de nutrientes, e corrigir nesse solo. Um solo bem rico, bem corrigido, com certeza vai produzir pastagens de alta qualidade e vai produzir muito bem. RBV Agro. A Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, a SIDASC, informa que a partir do dia 22 de junho até 20 de setembro entra em vigor o período do vazio sanitário para áreas com cultivo de soja em Santa Catarina. O vazio sanitário é o período contínuo em que, segundo o Programa Nacional de Controle da Ferrugem Asiática da Soja, do Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA, não pode plantar e nem manter vivas plantas de soja em qualquer fase de desenvolvimento na área determinada. Essa medida fitossanitária é uma das mais importantes para o controle da ferrugem asiática da soja, causada por um fungo cujos danos vão desde o amarelecimento das folhas até o desfolhamento, prejudicando o desenvolvimento e o enchimento dos grãos, resultando em perdas de produtividade e elevação de custos para o controle da doença. O engenheiro agrônomo da SIDASC, Diogo Antônio Deotti, fala da atuação da companhia e a atenção dos produtores durante o período.
Agro. A partir do dia 22 de junho até o dia 20 de setembro, entra em vigor o período do vazio sanitário da soja no estado de Santa Catarina. A SIDASC e a Secretaria da Agricultura atuam ano após ano na implementação do vazio sanitário e é imprescindível a atenção e o engajamento dos produtores rurais e assistência técnica. O vazio sanitário é o período em que não se pode plantar e nem manter vivas as plantas de soja no estado de Santa Catarina. Essa medida é uma das mais importantes para o controle da ferrugem asiática da soja, uma das principais doenças da cultura e que resulta em perdas de produtividade e elevado custo de controle. Sem as plantas para sobreviver e se multiplicar, a presença de esporos do fungo na safra seguinte é reduzida. Dessa forma, o surgimento dos primeiros focos da ferrugem asiática tende a ser mais tardio, e a expectativa é que os produtores também possam adiar o início dos tratamentos, reduzindo assim o número de aplicações com fungicidas e a pressão da doença sobre a cultura. Por isso que reforçamos aqui a importância do produtor rural na eliminação das plantas voluntárias de soja, que possam servir de ponte para a ferrugem asiática de uma safra para outra. Aproveito ainda para lembrar do milho voluntário, que também deve ser eliminado, pois serve de ponte para a cigarrinha do milho de uma safra para outra da cultura. RBV Agro. Vamos fazendo uma pausa por aqui, tomar uma água, um chimarrão, um cafezinho, como você preferir. Depois do intervalo temos outros destaques do agro. Epagri lança novos cultivares de maçã e de goiaba serrana durante o 15º Senafrute. Videira e Bicaré recebem nesta próxima semana um evento chamado Giro Técnico do Milho. E uma reportagem sobre chás e temperos de dar água na boca. Voltamos já já. Há 16 anos, Santa Catarina foi reconhecida como zona livre de febre aftosa sem vacinação. Este status sanitário beneficiou você, produtor. Quem está há mais tempo na atividade vai lembrar dos primeiros cadastros feitos à mão. A ficha rosa da SIDASC era preenchida com os dados do rebanho e as informações do produtor rural. Os cadastros com o uso de computador começaram a ser feitos em 2003. O Levantamento Agropecuário Catarinense, LAC, foi o embrião do banco de dados que temos hoje. Quando recebemos a certificação de Zona Livre de Febre Aftosa sem vacinação, em 2007, ganhamos também a missão de identificar todo o nosso rebanho, colocar brincos em cada um dos mais de 4 milhões de bovinos e bubalinos do estado. Os brincos nos permitiram saber, por exemplo, cada propriedade onde cada bovino passou, e essa rastreabilidade teve um efeito muito positivo no controle de doenças. Agora, esta base de dados do CIGEM+, está ganhando um novo aliado, a plataforma Conecta. Você pode atualizar algumas informações acessando o sistema da sua casa. Você ganha tempo, pois não precisa ir até um escritório da SIDASC para informar mudanças nos seus dados. O Serviço da Defesa Agropecuária é beneficiado por ter acesso a dados mais atualizados. Todas as informações são usadas para orientar o trabalho da SIDASC, como as campanhas educativas e a comunicação com o produtor e os programas sanitários. Santa Catarina sempre foi referência em inovação no agro. E sempre será. A plataforma Conecta SIDASC veio para dar mais efetividade e agilidade ao serviço que prestamos para você que produz. RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro. Estamos de volta e vamos falar sobre um assunto sério agora. Santa Catarina tem 18 casos confirmados de febre maculosa, transmitida pela picada do carrapato. A doença causou mortes em São Paulo e colocou a DIV, que é a Diretoria de Vigilância Epidemiológica, em alerta para a prevenção em Santa Catarina. E o assunto, além da importância para a população em geral, tem a ver com o agro também, porque o carrapato que transmite a febre maculosa tem animais como hospedeiros.
Santa Catarina está em alerta para a febre maculosa, que já causou a morte de 3 pessoas no estado de São Paulo. A febre maculosa é transmitida pela picada do carrapato infectado com a bactéria do gênero Rickettsia. Aqui no país, o principal vetor da febre é o carrapato estrela, encontrado principalmente em capivaras. Segundo a Diretoria de Vigilância Epidemiológica, o estado tem registro de quadros leves da doença, em um total de 18 casos confirmados neste ano. Em 2022, foram 41 casos. A gerente de zoonoses da DIV, Vânia Foster, ressalta que vale um esclarecimento com relação à febre maculosa, que hoje, nesse momento, as pessoas estão atentas, pois a região sudeste, então, ela tem casos com frequência, teve casos graves e óbitos, né? Porém, aqui em Santa Catarina, com relação à febre maculosa, temos a presença do vetor, mas, porém, a gente tem casos, sim, registrados de febre maculosa, porém, são casos brandos, casos leves, né? A bactéria que causa a febre maculosa, que circula aqui no estado, ela é uma bactéria que causa os casos mais brandos, mais leves, né? Não tem sido associado casos graves à febre maculosa aqui no estado. A gerente de zoonoses da DIV explica sobre os principais sintomas da febre maculosa, que podem aparecer entre o 2º e o 14º dia de exposição. A bactéria que circula aqui no estado é a Rickettsia parkeri ou cepa mata atlântica, que é uma bactéria que causa casos a menos. Ela causa febre, né? Então a pessoa que pode ter tido contato com o carrapato infectado pode ter febre, dor no corpo, aumento dos gânglios linfáticos, né, que é a linfadenopatia. O local onde o carrapato se instala, né, ele causa uma feridinha, uma escala de inoculação, e diante disso, né, as pessoas podem procurar a unidade de saúde para poder ser avaliada e fazer o diagnóstico. O diagnóstico para a identificação da febre maculosa é feito com uma coleta de sangue, né, em 2 momentos, e essas amostras são encaminhadas ao nosso laboratório de referência, ao LACEN. A base de prevenção da doença é o contato com o carrapato. Com relação à prevenção, né, dessa doença, então é importante que, ao frequentar locais de matas, né, locais que possam ter a presença do carrapato, né, que utilizem, né, roupas claras, né, que cubra todo o corpo, né, e façam uma inspeção ao retornar desses locais, né, para ver se não teve realmente o contato com o carrapato. De Florianópolis, da Rede de Notícias AKERT, Carol Denardi. RBV Agro. Acontece nessa semana em 2 cidades da região meio-oeste, em Ibicaré, no dia 21, quarta-feira, e em Videira, no dia 22, quinta-feira, um dia de campo e giro técnico do milho. O evento, que vai falar do potencial e lacunas de produtividade do milho em Santa Catarina, manejo de pragas, perfil de solo e plantas de cobertura, é promovido pela Ipagre, Embrapa, Governo do Estado de Santa Catarina. Todos os agricultores e produtores da região interessados podem participar do dia de campo. O extensionista da Ipagre, Guilherme Brischi, dá mais detalhes sobre a programação e o objetivo do evento. Ele é fruto aí de um trabalho que vem sendo feito há 2, 3 anos, uma parceria da Ipagre com a Universidade de Santa Maria e também a Field Crops, né, que foi um levantamento a nível mundial que acontece sobre as produtividades de grãos do mundo inteiro, e a nossa região aqui foi também selecionada, visando entender o quê? Quais são as condições ambientais que a gente tem e quais são as condições de manejo, para ver como que a gente consegue aumentar a produtividade, pensando principalmente em segurança alimentar, da gente pensar aí para frente que como alimentar toda a população mundial. E a Ipagre foi parceira nesse projeto, né, junto com essas instituições que eu já nominei. E foi feito o levantamento em todas as regiões, e aqui na região de Videira foram 36 produtores que participaram, junto em 6 municípios, né, sobre como era feito o manejo do milho, qual era a produtividade, quais eram os gargalos e tudo mais. E esse evento do Giro Técnico tem como objetivo fazer essa devolutiva do que foi pesquisado ali, que foi somado com dados da pesquisa também a nível científico, né, para mostrar quais são, então, os potenciais e lacunas da produtividade do milho em Santa Catarina. Isso gerou um livro que vai ser lançado também no evento ali, para quem estiver lá vai ter a disponibilidade desse livro aí, que tem informações técnicas sobre essa pesquisa.
Essa apresentação vai ser feita pelo Dr. Alencar Júnior, é uma referência no assunto aí, ele é da Universidade de Santa Maria e coordena esse projeto a nível de Brasil aí, não só no milho, também em outras cadeias. E outra palestra que vai ter sobre a cigarrinha do milho, né? Algumas 2, 3 safras aí ela vem se colocando como uma praga-chave na produção de milho, e o nosso pesquisador da Epagri-Cepaf lá, né, de Chapecó, o Leandro do Prado, né, ele vai estar falando sobre como manejar a partir das informações técnicas que foram feitas e essa experiência aí dessas 3 safras. O evento é para quem? O evento vai ser para agricultores interessados, técnicos de cooperativa, técnicos de Secretaria de Agricultura, técnicos de universidades que têm interesse também no assunto, e principalmente visa fazer essa motivação para perceber que a nossa região tem um potencial produtivo muito grande e por que a gente não está atingindo, né? E daí ali no evento a gente vai estar discutindo sobre isso. Ele acontece das 9 da manhã até o meio-dia, com uma recepção com café, às 9h30 a gente faz a abertura, 2 palestras e se encerra com almoço. Aonde? Lá no Centro de Treinamento da Epagri Videira, o CETREV, e toda a região, desde Matos Costa até Curitibanos, então toda a região aí do meio oeste catarinense, Alto Vale do Rio do Peixe, está sendo convidada e fica aí nossa explicação. Quero saber mais, né? Procura aí os nossos colegas das Epagres municipais já estão sabendo. Obrigado novamente pelo espaço aí da imprensa, sempre importante a gente estar divulgando aí esses eventos até para atingir um público mais abrangente e diversificado, que essa é a ideia, né? Essa questão da produtividade não é só com uma instituição tocando, mas com vários parceiros, né? E nesse sentido que a Epagri trabalha. RBV Agro. Epagri lança novos cultivares de maçã e de goiaba serrana durante o 15º Senafrute. A reportagem é de Felipe Reis. Um dos principais eventos da fruticultura no Brasil foi palco para o lançamento de 2 cultivares de frutas da Epagri, a maçã SCS 1605 Serrana e a goiabeira serrana SCS 447 PR. Os lançamentos aconteceram nesta terça-feira como parte da programação do 15º Seminário Nacional sobre Fruticultura de Clima Temperado, o Senafrute, no Parque Nacional da Maçã, em São Joaquim. O primeiro lançamento foi da maçã SCS 1605 Serrana, originária do cruzamento entre a gala e uma seleção de macieira sem uso comercial. Dentre as características mais importantes está a resistência a uma das principais doenças da cultura, a sarna da macieira, e com isso proporciona a redução dos custos de produção. O cultivar SCS 447 PR foi obtido e selecionado pelo Programa de Melhoramento Genético de Goiabeira Serrana da Epagri. É originário de cruzamentos efetuados em 1997. Ele possuía resistência parcial a 3 doenças, quando cultivado em áreas com altitude acima de 1.000 metros. O período entre o início e o final da floração é de aproximadamente 30 dias e ocorre geralmente entre as primeiras semanas de novembro e dezembro, respectivamente. A época de maturação dos frutos ocorre entre a segunda quinzena de março e a primeira semana de abril. As mudas ainda não estão disponíveis aos produtores. Em breve, a Epagri vai realizar chamada pública para habilitar empresas que possam comercializar as novas mudas. De Florianópolis, Felipe Reis. RBV Agro. E para fechar o agro dessa semana, o repórter Ernesto Júnior aborda o tema chás, temperos e especiarias, que cada vez mais fazem parte da alimentação no dia a dia das pessoas. Para que um prato fique perfeito, o aroma e o sabor são os seus carro-chefes. Por isso, hoje a gente veio até uma das principais empresas do meio oeste catarinense quando o assunto são aroma, sabores e temperos, para conversar com Eduardo Carlito Júnior, que vai contar um pouco de como são produzidos os temperos que auxiliam nesse fator. As pessoas elas estão abrindo o leque de experiências gastronômicas. Hoje você pode perceber que a culinária, a culinária sempre foi uma questão muito étnica. Varia de país para país, de região para região, de ascendência, enfim.
Esses são fatores que sempre estiveram muito ligados com as pessoas, né? E essa busca mesmo por produtos novos, por experiências diferentes que enriquecem o paladar, né? É muito interessante, é um movimento cada vez mais crescente e que não vai ter volta. Hoje as pessoas querem saber, querem provar a comida mexicana, querem provar a comida árabe, elas querem se permitir comida oriental, elas querem realmente experienciar o que o mundo tem para oferecer para elas. O mundo globalizado trouxe essa oportunidade de você provar algo que é produzido do outro lado do mundo, né? E de uma certa forma barateou, porque você hoje tem muito mais, digamos assim, uma logística muito mais bem construída, né? Para você ter antigamente, para você ter acesso a uma mercadoria que era produzida na China, no mínimo 6, 7 meses depois dela ser colhida, que ela iria estar aqui conosco. Hoje você tem uma janela de 1 mês e meio, 2, para o produto passar pela alfândega do porto e estar já sendo pronto para ser distribuído pelas importadoras que trazem o produto, né? Que pra gente comprar mesmo, fazer essa aquisição. Bom, Júnior, a gente já falou sobre os temperos, agora a gente vai falar sobre um dos produtos mais consumidos junto com o café nesse momento, que é o chás, né? Com toda certeza. O inverno e as temperaturas baixas são um convite para a gente consumir mais bebidas quentes, né? E é uma forma também de a gente se esquentar. Além disso, também o chá, diferentemente do café, que ele só vai te dar mais, digamos assim, energia, né? Os chás, eles têm alguns benefícios muito interessantes para o corpo, né? Alguns são termogênicos, outros aceleram o metabolismo, enfim, são princípios ativos interessantes. Outros ajudam também no foco e na concentração. Tem determinados produtos, chás que têm características diferentes nos seus princípios ativos, que são muito interessantes para serem colocados nessa época do ano, né? Alguns ajudam também a aumentar o nível de antioxidantes no corpo, né? E ajudam a manter a imunidade em alta, né? Então são um reforço positivo. Fora que a gente está abordando apenas aqui da parte dos benefícios de você consumir para a saúde, né? Só que o chá também é uma bebida muito prazerosa de ser consumida. Nesse processo que você está fazendo o chá, eu sempre gosto de frisar assim para as pessoas, né? Observe as folhas infusionando, ouça o barulho delas abrindo. Permita-se sentir o aroma do chá que você está consumindo, né? Na hora que você for beber, silencie um pouquinho a sua mente, sinta os sabores, né? Por exemplo, esse que a gente está tomando, você tem várias notas de sabor. Você tem as notas frutadas, né? Você tem abacaxi, você tem manga, você tem notas anisadas, que são um pouco mais doces, e você depois tem o amargor do chá verde, que é a nota de saída, que fica aquele retrogosto, né? Então, o chá, ele é uma bebida que também permite que você experimente várias sensações numa única xícara, diferente do café, que ele vai ter talvez dulçor, amargor, mas ele não vai ser tão rico sensorialmente falando, né? E já o chá é uma experiência muito mais completa. Vocês são nossos convidados agora para entender um pouquinho a mais ainda sobre o chás, sobre os seus aromas, com o Júnior. Primeiro ver o que funciona para cada um, né? Porque se eu tenho uma rotina agitada, eu não vou ter tempo de fazer um preparo mais elaborado. Então eu vou já escolher utensílios que me ajudem a fazer um preparo mais rápido, como um infusorzinho assim, né, em peneirinha, que ele é fácil de levar para qualquer lugar. Outra questão também, pra gente começar a introduzir o chá na nossa rotina, é que nem o café. O café hoje ele é muito automático no dia a dia das pessoas, né? Elas sequer param para pensar sobre um melhor preparo, alguma coisa, simplesmente fazem. Então a minha recomendação para começar o consumo na rotina da gente é realmente buscar os sabores próximos daquilo que a gente gosta, né? Produtos que já são, digamos assim, que a gente já está habituado a consumir, que despertem memórias afetivas, né? Por exemplo, a minha ligação com o chá vem justamente da melissa, da cidreira, que a minha avó preparava para mim quando eu era pequeno, né? É uma memória muito gostosa para mim tomar um chá de melissa ou de cidreira. Então buscar também esses momentos, né, essas memórias, elas ajudam a reforçar um hábito positivo na nossa vida. E não ter medo de experimentar. Se você não sabe por onde começar, realmente escolhe aquilo que vai te parecer mais agradável na hora que você for preparar. RBV Agro.
E com as temperaturas mais baixas, com o frio desse final de semana, o chazinho sempre é uma boa pedida. Aliás, tem muita gente trocando o café pelo chá. Pois é, Murilo, eu sou uma dessas pessoas que no frio eu prefiro o chá, até porque ele me dá mais energia e é gostoso também, né? Você tá com aquela xícara de chá na mão, esquentando a mão, curtindo o friozinho, é legal demais. Pra mim o que dá energia é o café, mas se você tá falando que o chá também dá energia, só não pode ser de camomila. Não, pode ser um chá de mate mesmo, chá mate, chá verde é bom, te dá bastante energia, vai por mim que você vai gostar. E uma comidinha temperada também vai bem, né? Vai bem, e eu fico impressionado com as opções de temperos, né? São cada vez mais variadas, especiarias, enfim, que dão aquele gostinho especial para os alimentos, para as refeições. Exatamente. Eu, nesse momento, tô muito fã da páprica defumada. Páprica é uma delícia, né? É muito bom. Chimichurri é outra especiaria, né? Você compra ele sequinho, aí coloca na água para hidratar. Com carnes combina muito bem. É isso aí, então já temos aqui algumas dicas e você que acompanhou essa reportagem pelo rádio, vem pro Facebook, pro YouTube, pras nossas lives, para você acompanhar também essa matéria em vídeo, porque tá legal demais. Muito bem, e agora aqui pensando numa pizza com muito orégano para esse almoço, eu vou desejando aqui um bom final de semana para todos e dizendo que o RBV Agro volta na semana que vem. É isso aí, muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia, a gente se vê novamente no próximo final de semana. Tchau, tchau. Tchau. RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro.